Bom, hoje o nosso programa vai falar sobre um assunto sério, que muitas vezes começa com sintomas simples, sabe? Mas pode evoluir e se tornar grave, que é a pneumonia. Também, gente, com essa mudança de tempo, né, o aumento das doenças respiratórias, é fundamental a gente entender o que causa a pneumonia, como a gente pode prevenir e quando é hora de procurar uma ajuda médica. E para conversar com a gente sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio o pneumologista Dr. José Eduardo de Oliveira. Boa tarde, meu querido. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Doutor, vamos entender exatamente, primeiro, né, até para a gente começar a nossa conversa, o que é a pneumonia e o que causa também, as principais causas. Pneumonia é uma doença, né, que pode ser bacteriana, pode ser viral, então por bactérias, por vírus, por uns agentes entre esses dois, mas a gente também pode ter pneumonia até por aspiração. Aspiração, às vezes, de suco gástrico, aspiração de substâncias, inalação de poeiras, de pó. Uma que é muito séria é por fungos, né? Por inalação, por exemplo, de cocô de pombo, cocô de passarinho. É mesmo? Pode, você pode ter tudo isso. É uma inflamação. O que mais a gente conhece e que mais que a população fica mais preocupada é com a pneumonia aguda, né? Que a gente chama pneumonia comunitária, né? É aquela pneumonia que vem geralmente, né, depois de um quadro viral, por exemplo, como a gripe, né? Que esse ano estourou para todo quanto é lado os números, né? E também depois nós temos um exemplo grande, né, que foi a Covid, né? Que quando a gente entendeu que a Covid, 95% do órgão mais afetado no organismo eram os pulmões, né? E que matou muita gente foi por causa disso. Sim. Doutor, muita gente às vezes pega uma gripe, né, assim, e não sabe diferenciar também. Quais são os alertas e o que diferencia, né, uma gripe comum e, de fato, uma pneumonia? Tá. Foi bom você perguntar, porque e todo mundo tem uma dúvida, o que é realmente gripe, o que é resfriado, né, e o que é a pneumonia. Por ordem assim, de acometimento, resfriado é aquele sintoma, mais um quadro de coriza, mais um quadro de uma garganta um pouco irritada, geralmente não dá febre, pode dar uma dorzinha no corpo, mas não dá. A gripe já é causada por vírus, né, da família dos influenza, que a gente tem, influenza A, influenza B, tem vários outros subtipos, né? Tem o H1N1, que ficou muito famoso em 2010 com a pneumonia, entre aspas, suína, né? Gripe suína, né? E também você tem esse quadro todo como uma espécie de uma evolução. Então, a gripe, você já tem febre, você já tem secreção mais espessa, a dor da sua de garganta é bem mais, às vezes você tem acometimento de conjuntivite, né? E ela vai piorando, né? Então você tem, quando você pega desses vírus especiais, né, e evolui, entre 3 e 5 dias. Depois do 5º dia em diante, você já começa a ter uma melhora. Não está curado, mas já vai estar melhorando. A pneumonia geralmente vem após essa fase, quando vem da gripe, certo? O pessoal até brinca, né, doutor? Uma gripe mal curada vira pneumonia. Então faz sentido essa frase mesmo. Faz sentido sim. Por quê? Se essa gripe, se esse processo infeccioso for causado, por exemplo, numa pessoa com alguma comorbidade, por exemplo, um idoso com diabetes, com insuficiência renal, com uma hipertensão muito grande, ou algum que está fazendo um tratamento de câncer, né, com quimioterapia, radioterapia, você tem uma baixa da sua imunidade. Sim. E aí, as bactérias que causam estão por aí, estão no ar, estão nos ambientes, né? E aí acomete e encontra no pulmão uma localização que eles adoram viver. Sim. Quentinho, né, 37, 36 graus, muito oxigênio, né? E a substância que eles usam como alimento, vamos dizer assim, que são as proteínas que a gente tem dentro dos brônquios, né, até os alvéolos. Então, pegou um organismo já meio debilitado, ele se desenvolve. E a nossa intenção com esse programa realmente é trazer um alerta, porque muitas vezes a pessoa teve aquela gripe e não cura e está levando. Aí sente uma dorzinha nas costas, uma febre baixa. O doutor já vai comentar mais sobre isso, mas tem perguntinha para o doutor direto do Açaí. Vamos lá.
Aqui no Açaí Colinas encontrei o Manuel fazendo suas compras. Manuel, você é uma pessoa que fica mais doente no frio, no calor ou em todos os momentos do ano? Eu acho que se você vacilar, e a gente tem, né, problema do calor, do frio, e... Você comentou comigo que tem muito problema com sinusite também, é isso, Manuel? Mas só que a sinusite é porque, na realidade, você chega no inverno, mesmo assim a gente faz natação, né, e eu, no caso, faço natação. Aí quando você chega e faz um exercício que, na realidade, o médico pediu para você fazer, que você já tem um trauma. E esse trauma aí você vai nadar, daí ataca outra coisa, que é a sinusite por causa do cloro. Agora há pouco eu saí. Uma coisa ocasiona a outra. Aí se você corre e faz outros exercícios, você tem, porque eu já estou beirando 60, aí você vai correr, você tem outro trauma que é por causa do exercício físico, o impacto, né? Normalmente os casos de sinusite aumentam no frio. No estúdio a gente está conversando sobre pneumonia. A pneumonia também é uma doença que no frio a gente tem que tomar mais cuidado? Com certeza. Respondendo a pergunta aí do açaí, né? Do rapaz lá do açaí, esqueci o nome, ele tem razão de estar falando que sempre que ele tem a complicação, né, no caso dele de uma sinusite, ele pode levar a ter uma pneumonia. Pode, porque é por onde passa, né? Quando faço esse movimento da inspiração, ele passa e leva bactéria. E como as sinusites são inflamações e infecções dos seios da face que a gente tem, em cima do olho, embaixo do olho, nesse meio aqui, né, ele pode levar essas bactérias e, se o organismo não consegue combatê-las, pode evoluir para uma pneumonia. Olha só, gente, a gente está tendo uma baita aula aqui com o Dr. José Eduardo e a gente quer mostrar para vocês o seguinte, o nosso Instagram do @falando nisso Band, além dos sorteios, lá a gente sempre faz post e mostra todos os profissionais que vêm aqui no programa. Então a gente dá muita dica, né, de saúde, então o contato do Dr. José também está lá no feed para vocês verem. Sempre quando vocês quiserem se interessarem pelo assunto que a gente está falando naquele dia, pode entrar em contato com o profissional, a gente sempre posta quem vem aqui no programa, então fica a dica para vocês aí do @falando nisso Band, que é o @ do nosso programa, para você seguir e poder acompanhar também todo mundo que vem para cá, tá bom? De volta para o nosso assunto de hoje, a gente vai ver o resultado final da nossa enquete. Como é que ficou? Será que mudou alguma coisa? Você já teve pneumonia? 33,3% diz que sim, 66,7% diz que não. Aumentou um pouquinho quem já teve, hein, gente? Lembrando que você pode participar, já que acabou a nossa enquete, você pode continuar participando com a gente aqui, respondendo ou mandando perguntas, na verdade, comentários, com o hashtag Falando Nisso, tá bom? A gente vai sortear um par de convites de cinema para agradecer sua participação. Se você já teve pneumonia, alguém na sua casa já teve, como é que foi? Às vezes custa melhorar, né? Tanto tempo tomando remédio, manda comentário pra gente. E tem perguntinha direto do Açaí Colinas pro doutor, vamos ver. Aqui no Açaí Colinas encontrei a Gisélia fazendo suas compras. Gisélia, o que você faz para fortalecer a sua imunidade? Na verdade, são várias coisas, né? Cuidados médicos, uma boa alimentação, ambiente arejado, né? Porque assim, às vezes a pessoa tem essa preocupação em manter o ambiente restrito, fechado, e na verdade é ao contrário, né? A gente tem que manter o ambiente arejado, circular o ar, né? No estúdio de a gente está conversando sobre pneumonia. Eu queria saber do doutor no estúdio, essas dicas que a Gisélia falou com a gente sobre manter o ambiente arejado, por exemplo, são úteis para a gente prevenir a pneumonia? Uma boa resposta para a Gisélia, ela já sabe tudo, né? Acho que não tem mais o que a gente colocar para a Gisele, né? Que ela já falou tudo mesmo, né? Ela falou as grandes, vamos dizer, problemas que você tem. Todo mundo pensa, se você ficou doente, vai ficar num ambiente fechado, fecha tudo. Não, é o contrário. Tem que circular o ar, tem que ter uma boa alimentação. Eu falo aqui para vocês, não existe um remédio que vai aumentar a imunidade. Quem vai aumentar a imunidade? Só as vacinas. As vacinas, sim. Outros, não existe. Então, tem que ter o quê? É uma boa alimentação. Se tiver uma pressão alta, tratar a pressão alta, se for diabético, manter a diabetes controlada, né? Outras doenças, por exemplo, asma, não pode fechar uma criança, um adulto, mesmo um idoso com asma ou com bronquite, e não tiver uma ventilação. Aí o ar fica realmente contaminado e aí mais problemas respiratórios e pneumonias você vai fazer diagnóstico. Parabéns para a Gisele. Vou pegar o gancho aqui com você, doutor, sobre as vacinas.
Vamos entender, para a criança, para o idoso, para quem que é indicado. E são vários tipos que tem, doutor? São vários tipos de vacina e são para várias causas, né? Que você tem várias doenças que também, você tendo vacina para elas, você não tem, no caso, pneumonia, sinusite, esses quadros todos. Por exemplo, o sarampo, né? Hoje a maioria, graças a Deus, é vacinado, mas antigamente você não tinha na vacina. Então, se tinha muita complicação e teve muita criança que morreu por causa das complicações do sarampo, que era a pneumonia. Né? Hoje você tem, né, a vacina do sarampo, tem a coqueluche, né? São todas vacinas que nós temos que começar a tomar desde os primeiros dias de vida, né? E a criança já vai sendo imunizada. Então, ela vai ter contato com esses vírus? Vai. Os vírus estão aí, circulam. Eles são, né, sazonais, né? Cada estação do ano eles estão ali. Mas você tem do sarampo, você tem da coqueluche. A coqueluche dá uma pneumonia muito ruim, muito ruim. É terrível, né? E ultimamente a gente tem tido casos de coqueluche em idoso. Não acredito. Acredite, tem. Principalmente nesses casos com comorbidades, tá? E aí tem um grande risco, inclusive também para idosos que já tem alguma outra doença, por exemplo, uma bronquite, um enfisema, e usar e tomar corticosteroide, tá? Cortisona, que o povo conhece, tá? Sem indicação médica. Esse faz diminuir a imunidade. Entendi. E aí acontece o contrário, né? Em vez de melhorar uma coisa, você vai piorar a outra. Nós temos vacina para pneumococo. Pneumococo é uma bactéria, tá? Tem um nome bonito, Streptococcus pneumoniae. 80% das pneumonias são causadas por essa grande família, tá? Você tem a criança, logo 2 meses, 3 meses, ela já começa tomando a pneumo 10, que é uma vacina pediátrica dos 10 bactérias deste grupo do pneumococo. Então, ela já pega pelo menos uma imunidade de 80%. Você tem 20% de outras bactérias que pode causar. E você tem depois, para adolescente, né, para adulto jovem, você tem a pneumo 23, que é uma vacina mais antiga, mas ainda muito boa, tá certo? E você tem a de pneumo 10, 13, 10 para criança, tem a 13 já para adolescente e adulto, a 15 e a 20. Que essa 20, ela tem uma indicação muito boa, ela é uma excelente vacina, também todas são. Mas essa principalmente para idosos. Vamos saber. 20, tá? Anota o número aí, gente. Pneumo 20. Tem a vacina da gripe que ajuda a proteger também? Também, eu ia falar agora, boa lembrança. A vacina da gripe, ela é importantíssima. Desde que começaram, você entrou num programa nacional de vacinação da gripe, você teve uma queda da gripe muito grande, né? E ela tem um problema. Elas são vírus, né? E vírus, você não consegue ter essa imunidade definitiva. Né? Então, você tem que estar tomando essa vacina todos os anos. Reforçando todo ano. Gente. Todo ano você tem que olha, doutora, tomar. A gente é bem chato com esse recado, porque a gente sabe da importância, e até por conhecer muita informação do que chega pra gente, como está estourando o número de pessoas gripadas que desenvolvem por uma pneumonia e estão indo até a óbito, gente. Isso aqui não é drama, é uma realidade que a gente lamenta muito e não era mais para a gente estar vivendo. Então, nossa intenção realmente é trazer esse alerta para vocês. E no próximo bloco, o doutor já volta respondendo mais perguntinhas, tá? E voltando com o nosso assunto, que é sobre pneumonia, a gente quer mostrar as participações de vocês. Vamos ver quem falou com a gente, que foi o Cleiton Yuri. Minha filha tem pneumonia. Doutor, como tratar a pneumonia? Bom, primeiro, o tratamento é a base de medicamentos antibióticos, né, e medicações auxiliares. Deve ser prescrita por um médico e deve ser evitada a automedicação, tá? Agora, para chegar nesse tratamento, tem que ter o diagnóstico. Com certeza, né, gente? A Rosilene está participando aqui com a gente também, mandando uma pergunta. Obrigado você pelo carinho, viu, querida? Que lindo seu elogio. A gente fica muito feliz elogiando nossa roupa, né? Eu acho que nunca tive, que eu me lembro. Ando com uma tosse, mas a médica não me deu remédio nenhum.
É mole? Um beijo, obrigado pelo carinho. Vamos falar dessa tosse? Quantas pessoas estão tossindo? Muito. Meu marido, Não é inclusive, demais? uma tosse seca. Muito. E não passa, doutor? A pessoa passou da gripe e a tosse ficou. Isso pode ser algum tipo de pneumonia? Não, esse pode até ter sido causado pela pneumonia, mas é uma complicação, até mesmo após gripes mais prolongadas, né, que acabam levando a um processo de uma laringite, né, da onde sai a nossa fala. Né? Então, essa é uma inflamação que demora para resolver. Olha isso. Às vezes resolve espontaneamente, mas às vezes precisa ter uma medicação. Olha. E infelizmente nós não conseguimos nem parar de respirar e nem parar de falar. Exatamente. Então a irritação permanece por bastante tempo mesmo. Olha isso. Tá bem. O Renato Júnior, que está sempre aqui com a gente, de Taubaté, mandou pra gente. Doutor, o que seria a broncopneumonia? É mais grave do que a pneumonia? Olha, Bruno, às vezes a broncopneumonia é bem mais grave que a pneumonia. As duas é pneumonia, tá? As duas são a mesma coisa. A broncopneumonia, ela toma um aspecto radiológico, tá? Mais distribuída, né? Às vezes, essa distribuição acaba levando a complicações. As duas são tratadas do mesmo jeito. É apenas uma classificação radiológica. Tá certo. A Silvia, de Santo Antônio do Pinhal, um beijo para toda essa cidade tão bonita. Elogia a nossa roupa, com muito carinho. Temos que tomar cuidado para não pegar a pneumonia. Com certeza, minha amiga. Um beijo para você. Obrigado pela participação. A Conceição Freire, hashtag falando nisso, está concorrendo, a gente já vai sortear, tá? Como identificar o sintoma de pneumonia, doutor? O primeiro sintoma é febre, dor torácica, expectoração, ou ter muito catarro, né? E uma queda do estado geral. Então, a criança que não quer comer, que está com febre, que não melhora, está moada, né? E está com tosse, você tem que estar fazendo esse tipo de assistência. E para o adulto e para o jovem mesmo, pode ser o caso, também mais ou menos são esses sintomas, mas não foge da febre, da tosse, da dor e da expectoração. Tá certo. Teve muita perguntinha que chegou, então primeiro a gente agradece a sua participação. O doutor, então, a gente tem que agradecer, doutor, por vir aqui de maneira tão clara explicar pra gente. Como a Ana falou, foi uma aula mesmo. Doutor, muito obrigado, viu? Ok, obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, doutor, pela sua participação. Foi uma baita aula mesmo. Você já teve pneumonia, amigo? Amiga, não tô lembrando, mas acho que Eu acho sim. que eu nunca tive. Eu não lembro de ter tido também, não. Podem ter tido. Né? Não foi tratado como, talvez. Podem ter tido. Mas, doutora, a gente agradece a sua participação e agradece a participação de vocês, tá? Vamos ver quem foi o sortudo que ganhou os nossos ingressos do cinema de hoje. Rufem os tambores. Sandra Santos! Aê! Sandra, eu vou te mandar uma mensagem daqui a pouquinho, tá bom? Para explicar para você como retirar aqui o convite. Fiquem com Deus, uma boa tarde. A gente conta com vocês amanhã para cuidar da saúde bucal com o Dr. Otávio. Sim, obrigada pela companhia. Uma boa tarde para vocês. Amanhã a gente se vê. Tchau, tchau.